Distribuo-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Mesmo no meio de forte oposição à Igreja, os apóstolos não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ponhamos total esperança no Senhor, a proteção de nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes como uma prefiguração da Eucaristia, alimento que o Pai deu ao mundo, o seu próprio Filho, para sustento da humanidade. No entanto, analisando o contexto no qual aconteceu esse prodígio, nós podemos captar uma mensagem para a nossa vida e aprender com Jesus a olhar por todos os que têm fome de pão e de Deus. Ao levantar os olhos, de longe, Jesus percebeu que a grande multidão que o seguia, apesar de conscientemente vir em busca de cura para suas enfermidades, precisava de alimento para o corpo e o espírito. Não querendo então agir sozinho, ele pôs à prova a solidariedade dos seus discípulos, motivando-os a ajudarem, matando a fome daquele povo. Jesus incitou-os a tomarem uma iniciativa e fê-los usar da fé, iluminando a inteligência de André, irmão de Pedro, quando este questionou: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus não se importou com o questionamento dele e foi logo lhes dando as ordens e ensinando como o milagre poderia acontecer. Assim também ele faz conosco. Hoje também há muitas pessoas doentes e desanimadas, que buscam ser curadas das suas mazelas
e que passam por cima da sua fraqueza espiritual e não percebem que a alma e o espírito precisam alimentar-se para que o corpo físico e material não adoeça. Dentro de todos nós há uma fome espiritual que só Jesus poderá matar. Jesus também põe à prova a generosidade de todos nós que desejamos ser seus discípulos. Por isso, nos exercita a não nos omitirmos diante dos desafios e a nos colocarmos a serviço da providência do Pai. Hoje também Ele precisa de nós para alimentar a multidão faminta de pão material, mas principalmente da sua palavra e dos seus ensinamentos. Para que isso aconteça, Ele nos dá lições que hoje servem para a nossa vida. Como alimentar tanta gente tendo pouco? O que fazer? O que pensar? Desistir? Resmungar? Murmurar? Fazei sentar as pessoas. Quando nos sentamos em família, em comunidade e colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. Cada um de nós tem seu papel no diálogo, na compreensão, na serenidade, na partilha do amor. Hoje também há muita relva, muitos lugares e ocasiões em que podemos nos assentar com as pessoas para partilhar, dialogar e colocar também à disposição do outro os nossos dons, como ajuda para que possam desfrutar de tudo quanto o Senhor dispõe para abastecê-los. Os pães e os peixes de que fala hoje o Evangelho representam justamente tudo que sacia a fome de Deus e nutre o organismo imaterial do nosso ser humano. A Eucaristia e a Palavra de Deus são o alimento por excelência, mas precisa de nós para ser distribuído a todos. Nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para comprar esse alimento, mas apenas a nossa compreensão e a consciência de que necessitamos dele para viver e que outros também precisam experimentá-lo. Quando nós nos colocamos nas mãos do Pai e nos dispomos a partilhar o que temos com amor, Ele multiplica suas graças de provisão e nunca nos faltará nada. Oremos. Ó Mestre e Pastor, sacias a multidão faminta e nos ensinas a partilhar. Quando todos entregam para o bem comum tudo o que possuem, então cada pessoa será beneficiada e ainda sobrará. Dá-nos um coração sensível e generoso diante dos irmãos e irmãs pobres e carentes. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.